Muito bem, nós que aqui ficaremos, não abriremos em Efésios hoje, por ocasião da Páscoa, nós leremos um texto que está relacionado ao que nós comemoramos neste dia, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, abram comigo em 1 aos Coríntios, vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 15. Eu não vou expor todo o capítulo 15, porque o capítulo 15 é um capítulo extenso, são 58 versículos, e nestes versículos todos o apóstolo Paulo trata da questão da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje nós ficaremos apenas do versículo 12 ao versículo 19. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19. 1 aos Coríntios 15, do 12 ao 19, 1 aos Coríntios, Novo Testamento, você vai passar os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. Acho que todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que nos dê graça e misericórdia em nome de Jesus. Vamos lá? Pai amado, em nome de Cristo, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, não só agora, mas para todo sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de adorá-lo, de bendizê-lo, como povo do Senhor, como gente que foi resgatada dos seus pecados, que foi retirada de um império de trevas e conduzida ao reino do Filho do seu amor. Louvado seja o teu nome por isso. Agora, Deus, como povo do Senhor, nós ansiamos ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Fale conosco por meio da pregação das Escrituras. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa compreensão para entendermos a tua vontade. E uma vez compreendida a tua vontade, que ela seja aplicada às nossas vidas e nos transforme por completo de dentro para fora. Mude quem somos, mude, ó Deus, a nossa perspectiva de vida, mude a forma como pensamos, aquilo que nós fazemos, enfim, que a tua palavra forge em nós o caráter do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ser como Ele. Que ao sairmos daqui, ó Deus amado, depois de ouvi-lo falar conosco, que saiamos mais crentes e mais santos para a glória do teu nome. Fale conosco, apesar de mim, apesar das minhas deficiências, que eu seja a boca do Senhor neste lugar e que, a começar por mim mesmo, que ouçamos claramente a tua voz. A oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, nós fizemos uma dinâmica diferente, a maioria de vocês estavam pela manhã. Nós vimos algumas verdades e algumas implicações, alguns resultados da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós veremos mais algumas verdades, mais algumas implicações da ressurreição de Cristo sobre ou com base em 1 aos Coríntios capítulo 15. Mas antes de entrarmos nos pontos abordados pelo apóstolo Paulo, é importante lembrarmos qual é a origem da Páscoa. Às vezes nós pensamos ou acreditamos que a Páscoa surgiu a partir de Cristo, quando, na verdade, a Páscoa é uma celebração muito mais antiga
do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram quando foi instituída a Páscoa? Lembram? Lá no Antigo Testamento, qual foi a ocasião? A Páscoa foi instituída quando houve o êxodo de Israel do Egito. Depois da última praga, ou na última praga, quando o Senhor visitou os egípcios com a morte dos primogênitos, o Senhor ordenou ao seu povo que o povo fizesse o quê? Pintasse, sacrificasse um cordeiro e pintasse os umbrais das portas, os batentes das portas, com o sangue do cordeiro. Porque quando o anjo da morte viesse visitar os egípcios, o anjo literalmente passaria por cima do povo hebreu e não os atingiria. Então a ideia de Páscoa, ou a palavra Páscoa, tem este significado, passar por cima. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo veio, o anjo da morte, ele feriu os primogênitos do Egito, mas nenhum primogênito israelita fora ferido. A morte não visitou o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha o sangue sobre os umbrais das suas portas, tinha o sangue marcando as suas casas. E Deus falou para este povo, para o povo hebreu, para que eles comemorassem anualmente esta festa em memória desta ocasião, em memória do êxodo, em memória deste grande livramento que o Senhor havia lhes proporcionado. Lembraram disso? Eles comemorariam de uma forma bem diferente da nossa, comeriam ervas amargas, lembrando do sofrimento que eles haviam passado no Egito. Eles teriam que sacrificar o cordeiro novamente, porque aquele cordeiro que fora morto e o sangue foi utilizado para pintar os umbrais, não era o cordeiro que tirava o pecado, que os livraria do pecado, que os livraria da morte, mas era o cordeiro que apontava, que direcionava os olhos daquelas pessoas para o verdadeiro cordeiro, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa foi instituída lá na época de Moisés, no êxodo de Israel. Então, muitos anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, para nós, que agora vivemos na nova aliança, depois de Cristo Jesus, a Páscoa ela foi ressignificada. E ela foi ressignificada pelo próprio Cristo. No dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo fora traído, ele reuniu os seus discípulos e ele celebrou o quê? A Páscoa. Mas ele celebrou a Páscoa ressignificando a Páscoa, dizendo, olha, não é mais por causa do cordeiro e da saída do povo hebreu do Egito, mas agora é por causa de mim, por aquilo que eu vou realizar, é por causa da minha entrega, é por causa do meu sangue. Então, nós substituímos os elementos da Páscoa dos hebreus pelo pão e pelo vinho. Não é isso? O Senhor Jesus Cristo partiu o pão, distribuiu entre os seus e falou, comei deste pão, vocês todos, porque este pão representa o meu corpo que será rasgado, entregue em favor de vós. Depois ele deu graças, erguendo o cálice que representava o sangue de Cristo Jesus. Ele falou, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue que será derramado em favor de muitos. Então nós celebramos a Páscoa, mas essa Páscoa cristã, a Páscoa que não nos faz lembrar apenas do livramento do Senhor do povo hebreu, mas a Páscoa que de fato nos livrou da morte. A Páscoa que remete à nossa memória por verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós não celebramos a Páscoa apenas uma vez por ano. Você sabia disso? Nós celebramos a Páscoa mensalmente. Todas as vezes que nós nos reunimos, comemos do pão e bebemos do cálice, o que nós estamos fazendo? Celebrando a Páscoa cristã. Relembrando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Relembramos do sangue que nos purificou, que nos marcou, que nos selou, que nos livrou da morte, do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa Páscoa, ela é em memória da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Contudo,
Mesmo sabendo destas coisas, mesmo entendendo a importância desse novo significado que o próprio Cristo deu à Páscoa, mesmo sabendo que agora nós temos o privilégio, a oportunidade de celebrarmos a Páscoa muitas e muitas vezes no decorrer do ano, muitas e muitas vezes no decorrer da nossa caminhada com Cristo, por vezes nós ignoramos o que a Páscoa aponta, o que a Páscoa ensina, o que a Páscoa deve nos trazer à memória, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Para muitos cristãos, a Páscoa é uma oportunidade para comer bacalhau. Parece que é um peixe que só dá na Páscoa. Não é verdade? Eu não sei se no teu caso é assim, mas no meu caso, por anos foi assim. Parece que bacalhau só vem ali em abril, vai embora no final de abril e não volta mais. Né? Volta só no outro ano em abril. Para alguns cristãos, a Páscoa é a oportunidade para comer chocolate, é a oportunidade para caçar ovos e coisas do tipo. Mas não. A Páscoa é para nós nos lembrarmos da ressurreição de Cristo Jesus. E como eu disse, muitas pessoas não só ignoram, como negligenciam ou como desacreditam da ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos isso desde os tempos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começa esse texto que nós acabamos de ler dizendo o seguinte, vamos ler os versículos 12 e 13. Ele diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo escreveu este capítulo inteiro para defender a ressurreição de Cristo contra uma heresia que existia em Corinto e que estava sendo anunciada entre a igreja ou dentro da igreja em Corinto. Algumas pessoas desacreditavam da ressurreição dos mortos. Haviam aqueles que defendiam que as pessoas não ressuscitariam, que depois de morrerem, elas permaneceriam mortas. E o apóstolo Paulo, então, contra-argumenta com essas pessoas. Ele chega para essas pessoas e diz, olha, sabe estes que pregam que não há ressurreição dos mortos? Estão dando um tiro no pé. Porque se não há ressurreição dos mortos, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, isso vai ter uma grande influência, um grande impacto negativo sobre a fé cristã. Então, sobre isso que o apóstolo Paulo passa a tratar em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer, não é verdade, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão, e é importantíssimo crermos que os mortos ressuscitarão por causa da ressurreição de Cristo. E se vocês não crerem que os mortos ressuscitarão, se vocês não crerem que Cristo ressuscitou, olha só o que vai acontecer com a fé de vocês. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo faz nestes versículos que nós acabamos de ler. Então, hoje nós veremos algumas razões pelas quais a ressurreição de Cristo é de suma importância para a nossa fé. E nós veremos essas razões trabalhando o seguinte tema. Eu desenvolvi o tema como uma pergunta. Por que a ressurreição de Cristo é importante? E o apóstolo Paulo aqui nos dá pelo menos 4 razões, nesse trecho que nós acabamos de ler, pelas quais a ressurreição de Cristo é de suma importância para nós. Então, o tema é por que a ressurreição de Cristo é importante. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce tanto da pregação como da fé cristã. Vou repetir. A ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce, é o que dá fundamento, é o que dá estabilidade, tanto à pregação como da pregação como da fé cristã. Veja bem, em primeiro lugar, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, a pregação do evangelho é vã. Olha só o que diz aí a primeira parte do versículo 14. Diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O que o apóstolo está dizendo, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é, se não houve ressurreição dos mortos, ou se não há ressurreição dos mortos, se Cristo permanece morto, se a tumba não foi aberta, se Cristo não vive, então por que nós pregamos? Essa pregação, o anúncio do Evangelho, o esforçar-se para pregar o Evangelho,
o sofrer naufrágios para pregar o evangelho, e tudo isso foi o que o apóstolo Paulo viveu, na verdade. Se você ler depois, 2 aos Coríntios, capítulo 11, você vai ver a quantidade de sofrimento que o apóstolo Paulo experimentou para pregar o evangelho. Ele vai dizer que sofreu naufrágio 3 vezes, que ele foi fustigado por varas, que ele foi açoitado, que ele foi preso, que ele passou fome, que ele foi vítima de patrícios, vítima de estranhos, que ele passou pernoites no frio, que ele ficou ali uma noite inteira na voragem do mar, e isso tudo para pregar o evangelho. Mas se Cristo não ressuscitou, por que pregar o evangelho, uma vez que esse evangelho não vai fazer sentido algum e não vai trazer transformação alguma para as nossas vidas? Porque a base do evangelho, a base da pregação evangélica é a ressurreição de Cristo. Nós não pregamos apenas que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou dentre os mortos, confirmando, testificando que tudo aquilo que ele realizou na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai. E agora, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o nosso inimigo, sobre Satanás. Cristo foi vitorioso sobre todos e sobre tudo. E o que testifica, a coroa dessa vitória, é a sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, todo o trabalho dos profetas, lembra dos profetas? Quem aqui já leu o Antigo Testamento? Quem aqui sabe um pouquinho sobre, por exemplo, a vida de Isaías, a vida de Jeremias, o profeta chorão? O quanto Jeremias sofreu, padeceu para anunciar o Cristo que viria. Alguém aqui já leu o livro de Oséias? Oséias não apenas pregou o Cristo que viria, Oséias exemplificou com a própria vida a relação de Deus com os homens, a relação de Deus com o seu povo. O Senhor chegou para Oséias e disse: Oséias, vai lá e toma. É uma mulher adúltera. E você vai exemplificar como é a minha relação com o meu povo. Mas se Cristo não ressuscitou, tadinho de Oséias. Por que ele fez tudo isso? Por que viver todas estas coisas se Cristo permanece morto? Está claro isso para vocês? E não só isso. Todas as viagens missionárias, todos os mártires da fé, todo o dinheiro investido, todo o tempo investido, tudo isso é inútil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É vão. É um sopro. Não vale de nada sem a ressurreição de Cristo Jesus. Porque é a ressurreição de Cristo Jesus que dá sentido ao Evangelho. É a ressurreição de Cristo que transforma o Evangelho em uma verdadeira boa nova. A boa nova é: vocês estavam mortos, mas agora quem morreu foi a morte. A vida real para vocês, porque Cristo morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus por isso. Mas se Cristo não ressuscitou, que boa nova há no Evangelho para nós? Ficou claro para vocês? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ainda dentro do versículo 14, dentro deste primeiro ponto, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé no Evangelho é inútil. Olha só, vou reler o versículo 14 inteiro novamente. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o meu trabalho é inútil se Cristo não ressuscitou. O trabalho dos outros apóstolos todos é inútil. O trabalho de todos os profetas, o próprio evangelho pregado por Cristo é inútil. É vão se Cristo não ressuscitou. Mas tem mais. Se estas coisas são inúteis, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês também é inútil. Não serve para nada. Então, sabe o arrependimento? Sabe o negar a si mesmo? Sabe a conversão? Sabe a submissão a Deus? Não faz sentido nenhum estas coisas. Está claro para vocês? Se Jesus Cristo não ressuscitou, se não há vitória sobre a morte, se não há esperança no porvir, por que vocês vão andar com Deus? Por que nós vamos nos arrepender? Por que nós vamos negar a nós mesmos? Por que nós vamos lutar contra os nossos pecados? Por que nós vamos crer naquilo que não pode fazer nada por nós? Naquilo que não pode dar nada para nós, além das experiências terrenas, além daquilo que nós podemos experimentar neste tempo. Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, nós não temos em o que crer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então é a ressurreição de Jesus Cristo que dá base, fundamento para a pregação do Evangelho e dá base e fundamento para a fé no Evangelho. Se você tirar a ressurreição de Cristo,
você perdeu o anúncio das boas novas, porque não há mais boa nova, e você não tem mais razão alguma para crer nesse evangelho que não traz boa nova para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então nós precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aí sim, há boa nova para ser anunciada. Aí sim, há uma boa nova para ser crida. Em segundo lugar, o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto? Por que o evangelho, ou melhor, por que a ressurreição de Cristo é importante? A ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce, ela é o fundamento do testemunho da igreja. Olha só o que dizem os versículos 15 e 16. Olha só. O apóstolo Paulo vai crescendo na ideia. Ele diz o seguinte: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E este texto é difícil de entender, então vou tentar explicar aqui para você. Porque temos asseverado, ou seja, temos testemunhado contra ou diante de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual, caso ele não tenha ressuscitado, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos todos mentirosos. É mentira o que nós estamos fazendo. É mentira o que nós estamos falando. Porque nós estamos afirmando uma coisa que nós sabemos que não é verdade. Então o apóstolo Paulo diz: nós confirmamos, nós afirmamos, nós asseveramos diante de Deus que o próprio Deus ressuscitou a Cristo. Mas se os mortos não ressuscitam, logo Cristo também não ressuscitou. Então nós todos somos mentirosos. É tudo vão. É tudo inútil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe, toda a igreja de Cristo, toda a cristandade que crê em Cristo e que diz que Cristo vive e reina, se Cristo não vive e reina, somos todos mentirosos, falsas testemunhas diante de Deus. Então, sem a ressurreição, todos os apóstolos, todos os mártires, enfim, toda a igreja de Cristo está trabalhando inutilmente. Os apóstolos todos morreram, e morreram mortes muito duras, não é verdade? Alguns decapitados. A história conta que Pedro possivelmente tenha morrido crucificado de ponta cabeça. Se você ler ali a história da igreja primitiva, os 3 primeiros séculos, tantas perseguições que a igreja, que sobreveio à igreja, que a igreja experimentou, todas estas coisas foram inúteis. Porque eles são falsas testemunhas. O que eles estão fazendo e pelo que eles estão morrendo não faz sentido algum se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Ficou claro para vocês? Então, o testemunho da igreja, tudo aquilo que já fora experimentado, tudo aquilo que foi anunciado, desde os tempos passados, passando pela igreja primitiva até os nossos tempos, e tudo aquilo que ainda será anunciado, só faz sentido, só é real, só é verdadeiro, se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em terceiro lugar, o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce, ela é a base, ela é o fundamento da nossa salvação. Da nossa salvação. Nós aprendemos isso nos versículos 17 e 18. Em primeiro lugar, no versículo 17, nós aprendemos que sem a ressurreição de Cristo, é inútil a nossa fé, e nós ainda permanecemos em nossos pecados. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês não creem na ressurreição, vocês estão crendo de forma vã, de forma inútil, não faz sentido a fé de vocês. E se vocês têm uma fé inútil, vocês ainda estão em seus pecados. Vocês ainda permanecem culpados. Por quê? Nós aprendemos isso hoje de manhã. A ressurreição de Jesus Cristo é a demonstração de que a sua obra foi plenamente cumprida, foi cabalmente cumprida, que foi aceita pelo Pai. Quando o Pai ressuscita Cristo, o Pai está dizendo: estou satisfeito. A obra do meu filho foi plenamente realizada do jeito que eu o destinei para realizá-la. Os pecados dos homens foram perdoados. Não há mais culpa.
O próprio Senhor nos ensina, a própria palavra nos ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas foi por causa da nossa justificação que ele fora ressuscitado. Mas se ele não ressuscitou, nós ainda estamos em pecados. Nós permanecemos sob a ira de Deus. Se Cristo ainda está morto, então ele morreu como um homem comum, não como filho de Deus. Se Cristo ainda está morto, o seu sacrifício não foi suficiente para apaziguar a ira de Deus. Ele ainda continua sob a ira de Deus. Está claro isso para vocês? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a ira de Deus não foi satisfeita. Nós ainda estamos sob o alvo da sua ira e um dia nós seremos punidos pelas nossas transgressões. Mas louvado seja o Senhor, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé não é vã. E nós não permanecemos mais sob os nossos pecados, nós não permanecemos mais num estado de culpa. Pelo contrário, nós fomos justificados em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele amplia um pouco mais a ideia, ele diz o seguinte, que sem a ressurreição de Cristo, os crentes que já morreram estão no inferno. Olha só o que ele diz no versículo 18, ele diz o seguinte, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se Jesus Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, vocês ainda estão numa condição de pecado, e quando vocês morrerem, vocês não vão para a glória de Deus, porque o pecado os afasta de Deus. Vocês irão para a punição eterna. Vocês experimentarão a ira eterna, e não o gozo e a alegria eterna. A paz eterna. Se Cristo Jesus não ressuscitou, vocês, quando morrerem, vocês enfrentarão todo o castigo e abandono de Deus. E o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, os nossos queridos que já dormiram, os nossos irmãos na fé que já foram, eles não estão no seio de Abraão. Eles não estão no gozo do Pai. Eles não estão aguardando a ressurreição dos corpos em alegria. Pelo contrário, eles já estão sendo atormentados pela ira de Deus. Faz sentido isso para vocês? Está ficando claro o que eu estou dizendo aqui? Então, sem a ressurreição de Cristo Jesus, não há esperança nem para nós e nem para aqueles que já foram. Quando nós lembrarmos dos nossos irmãos na fé que partiram, não só aqueles que nós conhecemos ou conhecíamos, mas todos aqueles que professaram a Cristo Jesus, desde os tempos mais remotos, se não houve ressurreição, se Jesus Cristo não ressurgiu dos mortos, todos eles estão padecendo já parte do juízo que os aguarda na vinda, ou no juízo final, quando Deus os punirá eternamente. Ficou claro isso? Então, a ressurreição de Cristo, ela é fundamental para a nossa salvação. Sem ressurreição, não há salvação alguma. E, por fim, em quarto lugar, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que a ressurreição de Cristo é importante porque ela é o alicerce da nossa esperança. Ela é o alicerce da nossa esperança. Olha só o que diz o versículo 19. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que se a sua esperança em Jesus Cristo está relacionada apenas a este mundo, a este plano, a esta realidade, a sua experiência terrena, você é um infeliz. Se a tua esperança em Cristo tem a ver só com uma ética melhor, se a tua esperança em Cristo tem a ver só com uma vida mais equilibrada, se a tua esperança em Cristo Jesus tem a ver só com uma caminhada terrena mais ajustada, você é um grande infeliz. É claro que a nossa relação com Cristo afeta o hoje, mas a nossa relação com Cristo deve lançar os nossos olhos para o porvir. A nossa verdadeira esperança é que, assim como Cristo assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo agora já possui um corpo glorificado e reina com o Pai, um dia todos nós seremos glorificados, ressuscitados, glorificados e reinaremos
com Ele. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que se não há ressurreição de Cristo, não há esperança para você, nem para o agora e nem para o depois. Para o agora, você é um infeliz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, você é o mais infeliz de todos os homens. E se Cristo não ressuscitou, você não tem por que olhar para o amanhã, porque não há amanhã alegre, não há um amanhã de gozo eterno para você. Muito pelo contrário, o que há é punição eterna. Quem não crê na ressurreição de Cristo é afligido pelo hoje e é assombrado pelo amanhã. Talvez esse seja o maior dos nossos problemas. Nós não cremos tanto na ressurreição de Cristo como deveríamos crer, ou pelo menos não meditamos na ressurreição de Cristo o quanto nós deveríamos meditar. Não é verdade? Fala sério. Qual foi a última vez que você, no seu período devocional, parou e meditou por algum tempo sobre a ressurreição de Cristo e as suas implicações, os seus resultados práticos, a esperança que a ressurreição de Cristo traz para você? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você passou uma porção de tempo fazendo estas coisas? Nós não fazemos isso, nós nem sequer meditamos nas Escrituras. Já é grande coisa quando nós lemos as Escrituras, meditar então, já é pedir demais, né, pastor? Estou lendo, pastor, mas meditar você já está cobrando muito, né? Aí já é moralidade. A gente precisa meditar nessas coisas, para elas ganharem espaço no nosso coração e nos encherem de esperança. Porque se eu não vivo a partir destas coisas, se estas coisas não moldam o meu viver, como o apóstolo Paulo diz, o que me espera é aflição no agora e terror no amanhã. É tristeza e infelicidade hoje e punição amanhã. Está claro isso para nós? Está claro isso para vocês? Nós precisamos lembrar que o nosso Deus, que o nosso Salvador morreu, mas ressuscitou. E essa é a razão da nossa esperança. É isso que traz sentido à nossa pregação. É isso que fundamenta a nossa fé. É isso que fundamenta a nossa esperança. Para nós concluirmos, quero concluir dizendo aqui algumas coisas bem breves. A primeira delas é: se não cremos na ressurreição física de Cristo, tudo que nós temos feito, toda a nossa fé, como o apóstolo Paulo acabou de colocar, é inútil. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas veja bem, o apóstolo Paulo diz: se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não basta confessar de lábios o senhorio de Cristo, se você não crê de coração, no seu íntimo, no mais profundo do seu ser, com todas as suas convicções, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aqui é um combo. Eu confesso, mas eu preciso crer. E ao confessar e crer, a salvação. E quando eu não confesso, ou quando eu confesso, mas não creio, a minha fé segue inútil e a salvação ainda não me alcançou. Então, o que nós aprendemos com isso? Que todo dito cristão que não afirma a ressurreição de Cristo não pode ser considerado um irmão na fé. Não pode. Se há alguém em alguma igreja cristã e diz que Jesus Cristo não ressuscitou, literalmente, historicamente, em um lugar específico, em um dia específico, qualquer um que afirme estas coisas não pode ser considerado um irmão na fé, porque a própria Escritura diz: se com tua boca confessares e com o coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo, e só apenas estes que foram salvos podem ser considerados igreja de Cristo, irmãos na fé. Ficou claro isso? Em segundo lugar, para nós fecharmos como conclusão, se cremos na ressurreição física de Cristo, a nossa esperança é viva e eficaz. Se não cremos, a nossa esperança e a nossa fé é inútil. Mas se nós cremos, a nossa esperança é viva e ela tem eficácia.
Porque por causa da ressurreição de Cristo, nós fomos salvos. Por causa da ressurreição de Cristo, nós vencemos a morte e juntamente com Cristo seremos vivificados. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso aqui mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15. Em primeiro lugar, os versículos 20 a 22, o apóstolo Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Cristo ressuscitou, nós já ressuscitamos para uma nova vida. E porque Cristo ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos, haverá uma nova união de espírito / alma e corpo. E este corpo não será mais como o nosso corpo agora, um corpo corruptível, um corpo que sofre as mazelas do pecado, será um corpo plenamente renovado, um corpo glorificado, um corpo preparado para gozarmos intensamente de uma relação viva com Deus. Glória total, absoluta será experimentada por nós, porque Cristo Jesus ressuscitou. Se cremos na ressurreição, a nossa esperança é viva, a nossa fé é eficaz. E o texto com que eu acabei hoje de manhã, eu acabo agora também. 1 aos Coríntios 15, 54 ao 57, o apóstolo Paulo diz: e quando este corpo corruptível, este nosso corpo atual, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo ressuscitou, a morte foi vencida. A morte morreu na ressurreição de Cristo. A morte não pôde detê-lo, pelo contrário, a morte foi completamente tragada, anulada pela vitória de Cristo Jesus. A morte já não nos assombra mais, porque com Cristo todos nós a vencemos. Porque com Cristo, ainda que a experimentemos por um breve tempo, um dia, quando Jesus voltar em glória, nós seremos plenamente vivificados para a glória dele. Louvado seja o Senhor. Por isso que Paulo termina dizendo: graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio, sobre a culpa, sobre tudo que nos escravizava. Graças a Deus que nos dá vitória. E essa vitória é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar um hino que eu não conhecia, confesso, mas muito belo, que fala sobre o Cristo morto e ressurreto. Vamos cantá-lo todos juntos. Convido então o grupo de louvor para vir à frente.